Manifesto dos Pioneiros começa assim: na hierarquia dos problemas de um país, nenhum sobreleva em importância o da educação. Eu tenho a impressão que é isso que o Todos visa, colocar a educação em primeiro plano. A educação sempre foi uma causa muito importante em minha vida. E no momento decisivo do país, nosso grupo percebeu que só a educação poderia unir as pessoas e melhorar o nosso Brasil. Todos pela Educação é uma reação da sociedade para conseguir que o Estado, a nação, os pais também, as empresas, participemos todos, especialmente os políticos, na construção dessa sociedade, sem a qual eu acho que a gente não vai conseguir ser uma grande nação. Quando Todos ele foi criado, isso é simbólico e importante, a sua fundação foi no dia 6 de setembro, uma manhã muito fria, no Museu do Ipiranga, nunca me esqueço, e a gente fez por quê no dia 6? Porque a gente entendia que a verdadeira independência do Brasil começava pela educação. Era uma ousadia, mas eu acho que isso continua de pé. O Brasil ainda só vai comemorar a sua verdadeira independência, talvez, quem sabe, no segundo centenário da independência, em 2022, mas pela educação. É a educação que, de fato, vai completar a independência do país. Acima de tudo, o Todos é porque ele é uma verdade. É um movimento que é articulado, é politicamente representativo, conversa com todos os lados, não tem rótulos, mas que tem também a profunda consciência da importância da comunicação para fazer na sociedade, nos reguladores, na classe política de todas as esferas, as mudanças necessárias e a adoção dessa pauta tão fundamental para o Brasil. Aí surgiram as ideias de juntar os governos, né, os 3 níveis de governo, as empresas. Acho que isso é a coisa nova do Todos pela Educação, é juntar a sociedade, o pessoal de educação, os pedagogos, juntar todo mundo em torno de uma causa comum, que é a educação. Nós, então, trabalhamos intensamente para definirmos os indicadores e as 5 grandes metas que seriam perseguidas pelo movimento Todos pela Educação. E eu acho que a partir daí o movimento foi se consolidando e hoje é um movimento muito conhecido, respeitado, né, e que faz uma enorme diferença para apoiar a educação no país. E a grande preocupação nossa era essa ideia do comprometimento coletivo, do envolvimento realmente do próprio nome, né, o Todos pela Educação. Mas de maneira geral nos incomodava muito a não urgência da educação. O resultado mesmo de educação, a urgência de país, todo esse debate que foi, na verdade, quando Todos nasce, provocados como um movimento da sociedade civil, mas que envolve, na época, né, o MEC participou ativamente, o Conced, a Undime e vários parceiros, foi uma esperança desse comprometimento de nação com a educação. Eu sempre tenho procurado colocar que a participação do terceiro setor no processo, ele traz e agrega e areja muito o setor público em relação a inovações, a formas diferentes de poder fazer o processo educacional. O Todos pela Educação é um movimento que espelha muito bem essa intenção de contribuir com os órgãos públicos na questão da melhoria da gestão das políticas no nosso país como um todo. Eu participei também da Comissão Especial do Plano Nacional de Educação. E sou testemunha do papel fundamental que o Todos pela Educação exerceu naquele debate. Foi um esforço muito grande de toda a comunidade escolar discutir o que era importante para nós nos próximos 10 anos. Além de qualificar o debate sobre essas metas, ele tem mantido esse trabalho de colocar luz sobre essas metas, para que aquele debate que aconteceu, que foi muito rico, foi muito intenso, que ele não seja uma página virada na história da educação brasileira. O Plano Nacional de Educação é o fio condutor desses próximos 10 anos e o Todos tem um papel importante nesse fio condutor.
o grande mérito, né, é o trabalho de mobilização, mas baseado numa estrutura profissional e técnica. Essa conjugação muito interessante, porque mobilização pela mobilização só não se atinge patamares de melhoria. E eu diria, se eu fizer trabalhos técnicos e só acumular papelada técnica, sem mobilização, no sentido que seja absorvido pela sociedade, eu não chegaria aos resultados. Então eu acho que nós estamos numa permanente evolução de aprimoramento, mas estamos permanentemente atentos nesse problema de como podemos mobilizar mais. Eu tenho que não só mobilizar as pessoas, mas eu tenho que, num movimento de mobilização, dar às pessoas conhecimento sobre o que funciona e o que não funciona. Elas vão exigir o quê? Então eu acho que o movimento avançou nisso também, em termos de ajudar a sociedade brasileira não só a saber que educação era muito importante, definir o que queremos alcançar e trabalhar bastante em linhas gerais, dizer como vamos alcançar. Para que a sociedade comece a tomar pé daquilo que é de fato seu, o movimento Todos pela Educação colabora na medida em que multiplica as instâncias e as possibilidades de controle. É nessa perspectiva que o movimento Todos pela Educação fortalece a dimensão republicana do direito à educação. Não é um direito que é apenas uma obrigação do Estado. É algo que tem que ser pertencido. A palavra pertencimento, a palavra apropriação como incorporação de cidadania tem que ser fortalecida. A ideia do movimento Todos pela Educação, numa síntese, é de corresponsabilidade. Só avança se todos, inclusive a sociedade, se tornar e se sentir corresponsável. A educação, ela não é um lugar de especialista, mas é um lugar de diálogo. E o diálogo, para ser frutífero, as pessoas precisam estar informadas. Então, o Todos faz isso. O Todos não tem uma missão que não seja a missão da boa educação para todos. O entorno do movimento pela educação está ligado o que é de mais sofisticado na inteligência da educação brasileira, quer dizer, com as várias fundações, vários grupos, você pegar ali o que está se produzindo de ciência, de novos dados, de medidas de impacto, é uma coisa gigantesca. E mais ainda, eu acho que trouxe uma capacidade de formação, de opinião, em segmentos importantes da mídia. Todos têm pautado a imprensa, não só a grande imprensa, mas a imprensa em geral, sobre os temas educacionais relevantes. E tem conseguido também traduzir números complicados que a técnico-burocracia manipula e que o cidadão comum não entende, ele consegue traduzir de uma maneira simples, né? E isso permite um controle social, permite uma cobrança social sobre os gestores públicos. Valorizar os temas educacionais e qualificar o debate sobre esse tema é uma missão fundamental do jornalismo e o Todos tem nos ajudado da melhor maneira possível, que é respeitando a nossa pluralidade, nossa independência de jornalista. Além das enormes contribuições que o Todos vem dando para a educação brasileira, acho que tem dois fatores que merecem destaque. Primeiro, essa vocação, né, de atuar como um aglutinador, conseguindo conciliar pontos de vista e percursos muito diferentes no campo da educação. Instituições como o Todos ocupam esse espaço de hub, né, de conector, para que a gente possa ter espaço de escuta do jovem, mas que a gente também possa pensar em inovações que vão trazer a educação brasileira para o século XXI. E segundo, uma generosidade enorme para atuar como um articulador, um mediador de projetos, né, que propiciam uma envergadura muito elevada em termos de impacto para quem atua como parceiro. Então acho que da parceria vem disso, da gente conseguir se comunicar com os jovens, mas estar junto com eles lutando por um espaço. E o Todos é uma oportunidade também de espaço e de você conseguir se conectar com o conhecimento mais tradicional, que é muito importante também, se conectar com os atores que estão aí há mais tempo. Participação do Todos com o espírito jovem, participação de Todos com a voz do jovem é clara desde o seu início, né? E quando a gente pensa em futuro do Brasil, quando a gente pensa no futuro da nossa educação, não dá para excluir a voz do jovem dessa, né? Eu vejo de tantas coisas que
importantes que aconteceram nesses 10 anos, com o protagonismo do Todos pela Educação, a decisão, né, a opção que o Todos sempre tomou no sentido de fazer com que a educação seja valorizada a partir da valorização dos profissionais da educação, isso eu acho que é uma marca registrada. Em todos os países que deram o salto da educação nas últimas décadas, essa valorização dos professores foi fundamental. É impossível um país desenvolvido sem uma educação de qualidade. A gente precisava dar à alfabetização da criança uma centralidade. E a gente pode obter isso. Está ao nosso alcance obter essa meta nesse prazo que a gente tem. Mas o problema mais fundamental para mim é esse. Não há um senso de urgência para a educação. E é muito difícil convencer a população, e aí muito mais difícil convencer quem a gente está votando e elegendo. Tem vários desafios, né? Um deles é a educação virar um assunto pop. Ou seja, você fazer governos, derrubar governos por conta da sua plataforma educacional. Então é isso. Porque a hora que você fizer isso, as políticas vão surgir. Eu elegeria o desafio da gente conciliar uma educação que ela acolhe todos e, ao mesmo tempo, ela estimula o melhor de cada um, no sentido das altas expectativas. Nós ainda não compreendemos, ou se compreendemos, ainda não tivemos atitude e energia de fazer um caminho diferenciado de encaminhamento da nossa juventude. Você tem que ter uma escola boa, flexível e que seja acolhedora, e aonde o jovem tenha espaço para participar e mais do que isso, aonde as expectativas sobre o jovem sejam as maiores possíveis. A educação contribui para o fortalecimento da pessoa, aquele empowerment, né? Para fortalecer a pessoa para discutir e reivindicar os seus direitos. E a educação é o elemento que empodera o indivíduo para ser um protagonista, ou seja, é a própria essência da liberdade humana. Então você tem que pensar grande, né? E a gente acredita que isso é possível e essa transformação já começou a acontecer. O que a gente não pode deixar é retrocesso. A gente pode avançar, vai errar, vai acertar, mas tem que avançar. A primeira mudança, como a primeira ação da mais longa caminhada, é o primeiro passo, né? E o Todos pela Educação já deu milhares de passos. Eu acho que o grande desafio, o grande segredo de todos é chegar no último capítulo como ápice do movimento. E quando se escrever a história desse tempo, e que a gente chegou a essa consciência e fez o que era necessário, o Todos pela Educação vai estar numa posição muito bonita de dizer, nós estávamos ali e nós começamos a brigar por isso. Dificilmente tem algum dos nossos colegas, né, que não esteja com uma cota elevada de emoção na busca da vitória, tá certo? Isso é uma coisa contagiante, tá? Mas eu acho que quando eu observo assim, as pessoas que estão lá, elas estão se doando, né, com o coração aberto, tá certo? No sentido de ver, eu estou me doando, né? As pessoas estão se doando. Então eu resumiria que é emoção. Todos. 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 Todos pela educação.